Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje o assunto é Alzheimer. Eu resolvi falar sobre Alzheimer para fechar aquela cadeia de demências, né? Eu comecei falando falei um pouco sobre a esclerose, ah, e, ficou nessa situação faltante a questão do Alzheimer, que eu acho importante. Eu gosto de fechando assim cadeias, né? E não deixando tão espaçado. Mas vamos lá, vamos saber o que é, o que caracteriza, né, a diferença dele para a esclerose, porque são muito parecidos, né? Vamos lá? Bom, a questão do Alzheimer, digamos assim, existem características específicas, mas a característica principal dele são falhas importantes de memória. E ele pode eleger uma memória. Aqui nós não estamos falando só num tipo de memória, ele pode eleger a memória. Ela pode ser de médio, curto ou longo prazo. Há uma falta importante de memória em alguma dessas três esferas. Tipo assim, se você perguntar para a pessoa, ela não vai saber, olha, minha mãe faleceu há 3 anos, né? Que é uma coisa que é mais passada. Ou que seria uma memória de longo prazo, né? Ou uma memória de curto prazo, olha, não sei que hoje eu tive numa confeitaria, não é? Ou uma memória de médio prazo, olha, eu tive na piscina agora no verão, não é? Então, esse tipo de coisa, uma pessoa, alguma dessas três características de memória, ela vai estar falha, né? Mas assim, ó, vamos entender um pouco melhor. Por que acontece isso, né? Primeiro, para a gente poder entender um pouquinho mais, tá? O Alzheimer, ele estaria caracterizado, e isso eu acho importante deixar claro, ele figura, digamos assim, ele é uma das poucas, digamos assim, patologias, né, doenças mentais que se manifestaria após os 55, 60 anos. Essa é a idade, 65, por aí, não é? Por quê? Porque o restante de toda doença, toda, não existe uma doença que não se manifeste até os 35 anos. Eu puxo um pouquinho para os 40 anos, até ali está toda a cadeia de doenças, seja ela esquizofrenia, seja ela esclerose, seja ela o que for, ela vai se manifestar até os 35, 40 anos. Ponto. Diferente um pouco Então, o Alzheimer é a única doença que vai se manifestar mais tarde. É a única. Pode ser mais cedo? Pode, mas geralmente é mais tarde. É a única que vai se manifestar depois dos 35, 40 anos. O restante todo é anterior. Vamos lá. Mas qual é a característica principal do Alzheimer? Vamos assim, entender um pouquinho melhor. Tá? O Alzheimer, ele caracteriza-se por uma falta, digamos assim, existiria uma proteína responsável por isso, que seria faltante, ela tipo assim, ela desintegraria alguns aspectos, digamos, de preenchimento, não é, das sinapses. O que são as sinapses, né? Digamos assim, seria a corrente elétrica a qual todos os neurônios se conectam. Então, nós teríamos correntes elétricas faltantes importantes. Assim, teria corrente elétrica, mas não passaria por todos os neurônios, não é? Em alguns locais, isso estaria interrompido. E aí são aqueles brancos da memória, característica do Alzheimer. Existem brancos importantes, de tal forma que a pessoa, assim, se citou. Tem uma meme, claro, eu com todo o respeito que eu estou fazendo, tem uma meme que é do John Travolta, que ele para no lugar e fica assim, é mais ou menos isso, Alzheimer, se nós formos buscar uma característica, tipo assim, aonde eu tô, sabe? Aonde eu estou, o que eu tô fazendo aqui, quem sou eu? Há uma perda importante de memória, às vezes geral, a pessoa não se situa, não sabe onde está. Característica, então, de uma demência. Muito difícil, isso, como é que eu posso dizer, se manifestar,
numa pessoa, por exemplo, da minha idade, que eu tenho já para mais de 50 ou pouco, mas muito difícil, e em especial pessoas que fazem muito uso do raciocínio lógico, que aliás é uma das características faltantes do Alzheimer. Então vamos lá, as características, eu achei importante, eu assim, achei uma síntese que eu achei bem importante, por isso a colinha, né? Então assim, ó, haveriam alterações espaciais, tipo a pessoa não saberia onde está, não saberia se situar, alterações de memória, como eu há pouco falei, não necessariamente afetando os 3 tempos de memória, poderia ser eleito apenas um, tipo a de médio, curto ou longo prazo. Geralmente dizem que está atrelada à memória de curto prazo, mas não. Também está de médio prazo. É característica clara do Alzheimer. Ele não lembra assim, coisas que ele fez alguns meses atrás ou alguns dias atrás, quiçá. Eu sei porque eu convivi muito com isso nas clínicas que eu trabalhava, né? Uma desorientação de raciocínio, não há um raciocínio lógico, não há um raciocínio de tal forma que de repente você está falando com uma pessoa que tem essa característica e ela dá uma parada, um branco importante e de repente ela pega de novo, mas não o mesmo assunto. Ela segue numa outra via, houve uma ruptura importante naquela mesma sequência de fala. Tipo, eu estou falando agora, claro, não é uma coisa que normalmente acontece com a gente no dia a dia, olha, o que eu estava falando mesmo, né, que acontece isso, geralmente quando um outro entra no meio do teu assunto, né, mas não é isso, a pessoa está falando sozinha e ela para, inclusive assim, ó, no olhar você nota que ela tá perdida, tipo assim, aonde eu tô, não é? E às vezes volta num assunto completamente fora do que está acontecendo e geralmente pergunta, quem é você, né? Volta do zero de novo, né? Eu sei porque eu convivi muito seguidamente em clínicas que eu trabalhava, não eram os meus pacientes diretos, mas eram senhorinhas que a gente atendia, né? Enfim. Mas então é isso, né? Uma falta do raciocínio lógico também, ou seja, sequencial, não é? Ou lógica do que está falando, né? Tipo, você acabou de falar com a pessoa, e também uma outra característica, a repetição da mesma coisa na mesma hora. Tipo assim, ó, quem é você? Ah, oi, tudo bom? Aí olha de novo, quem é você? Tudo bom? Aí de repente dá uma volta, quem é você? E assim, ó, todas as vezes nós temos que responder, porque em algum momento vai haver essa conexão cerebral dela, não é? Então ela está se situando. Então a gente indica que por questões terapêuticas a gente responda tantas vezes quantas forem necessárias. Bom, há um distúrbio de aprendizado, ou seja, eu li esse material, não é? Para eu repassar isso para os senhores, que também há um afeto cognitivo, afeta importantemente o cognitivo. Eu não conseguiria ler e interpretar e trazer algum exemplo para os senhores. Isso seria praticamente impossível, né? E eu vou passar em seguida, então logo eu acabo de ler aqui, essa minha colinha, eu vou passar uma característica fundamental do Alzheimer. E a característica também, que é o diferencial, o carro-mora dele, que diferencia, digamos assim, ele pula feito rolha de champanhe da questão da esclerose. Vamos ver? E aqui, assim, ó, uma impossibilidade de realização de tarefas complexas. Bom, aqui nós temos, isso é importante, né? Dá licença, eu vou largar a minha colinha. Há uma dificuldade pela questão da lógica, tipo, se vai cortar uma batata, às vezes você vê a pessoa ali sempre batendo na batata no mesmo lugar, assim, né, com uma faquinha, fica alguns minutos ali. Nós notamos que parece assim que a alma saiu do corpo. Essa é a expressão que eu me utilizo quando eu falo de um Alzheimer, né? A alma saiu do corpo. Você procura a pessoa, só está ali, digamos assim, a estrutura dela, não é? A estrutura óssea, carnal, mas a alma parece que pegou a malinha e saiu, se retirou.
Então, assim, ó, a característica principal do Alzheimer, que eu digo que é o divisor de águas, né, é a velocidade da fala. Essa velocidade que eu tô falando aqui com os senhores, isso um Alzheimer não faz, não tem como, justamente pelas falhas anteriores. Essa rapidez de fala que eu estou tendo com os senhores aqui, isso não existe. Não é? E vejam bem, eu não estou falando aqui para ser avaliada, eu estou falando aqui para clarear o assunto. Então, assim, ó, essa rapidez de velocidade, isso um Alzheimer não faz. Porque por causa das características anteriores todas faltantes que estão ali. Porque independente de ter uma falha agora ou daqui a pouco de memória, a velocidade da fala é o divisor de águas. Em nenhum momento, por mais lúcido que esteja a pessoa que tem Alzheimer, ela não vai falar nessa rapidez que eu estou falando com os senhores aqui. Não tem como. Porque tem que passar pelo cognitivo, raciocínio de ideias, questões de lógica, interpretação e explanação. Os senhores entendem isso? Há uma complexidade no pensamento para eu poder fazer toda essa minha cadeia que eu estou fazendo aqui. Há uma complexidade disso. Agora, a gente tem que estar em dois momentos. Há Alzheimer ou há necessidade de tê-lo? Então, assim, o fato é, a gente tem que ter muito cuidado, não é? Porque às vezes há um interesse financeiro, alguma coisa assim, que há uma necessidade dessa pessoa ter um Alzheimer. Quantas vezes nós já vimos isso? E para mim, pelo menos, é muito usual, não é? Há uma necessidade dessa pessoa ter, ou por questões financeiras, ou por questões de herança, enfim, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Não é? Eu mesma já tive uma situação dessas que eu vivenciei, que eu experienciei, caiu nos meus braços, e claro, a gente teve um desfecho favorável à pessoa, que não haveria isso. Não é? Mas assim, para os senhores verem aonde isso pode reverberar. Mas assim, a característica fundamental do Alzheimer, a fundamental, é a rapidez da fala, assim que eu defino. Essa rapidez de fala, raciocínio, assim, ó, as coisas extremamente interligadas. Não há, no momento que essa pessoa tem Alzheimer, é caracterizada por Alzheimer, há uma dificuldade de rapidez de fala. É a característica maior, é o divisor de águas, é a minha experiência. Não há. Há uma fala, sim, mas é uma fala mais calma, né? Para tentar organizar as ideias, para tentar, muita atenção ao que eu estou falando, para tentar organizar as ideias. Há uma fala muito lerda. E tem outra, Alzheimer não dança, Alzheimer não... muito cuidado, muito cuidado. Você não pode, a mim vieram materiais de pessoas assim, para eu analisar, de pessoas que estavam dançando nas suas casas, tudo para início de conversa. Eu perguntei como vocês conseguiram esse material, que é um material de dentro da residência da pessoa, né? E essa pessoa morava sozinha. Como chegou esse material, senhores? Seria a minha primeira pergunta. Como chegou? Como é que a gente elege, por exemplo, eu moro num prédio com 100 apartamentos, como é que se elege um só e vai estar ali sendo filmado? E por onde? E por onde? E também tem que se ver muito, eu no caso dessa pessoa, essa pessoa havia feito um vídeo para um filho dela, e foi editado e foi alterado de tal forma que pudesse ter essa comoção, porque essa pessoa, por questões financeiras, precisava que essa esposa tivesse uma situação mental. E agora? Os senhores verem aonde isso pode reverberar. Mas assim, ó, o Alzheimer, independente, eu poderia estar falando muito bem e ter um Alzheimer, estou dando um exemplo. Porém, a velocidade da fala, atrelada ao cognitivo, atrelada à interpretação, à explanação, já cancelaria esse, digamos assim, essa situação, intencional ou não. O fato é,
O Alzheimer são espaçamentos, branqueamentos de memória. Você, de tal forma que você para na frente dessa pessoa e você não a acha. Essa pessoa está branca na tua frente. É como se fosse assim só a carcaça dessa pessoa. Eu me lembro, desculpem até a expressão, né? Mas eu me lembro que uma pessoa falava com muito sofrimento. E ali ela caracterizou o Alzheimer, quando essa pessoa falou que foi a Xuxa falando da mãe dela. Eu falo isso porque não é antiético, porque ela falou isso numa entrevista. Ela disse que chorava, porque ela dizia: pra onde é que tu foi, mãe, sabe? Ela perguntava pra onde é que tu foi. A mãe estava íntegra, os aspectos físicos na frente dela, mas ela não a encontrava mais. Ela ali estava falando da alma dessa mãe. A consciência a deixou. Então, assim, ó, eu quero deixar bem claro, é nítido a falta de velocidade na fala. Há uma fala mais lenta, tipo assim, cuidadosa, assim, cuidadosa, onde, sabe, para poder ir fazendo os encaixes, Essa velocidade que eu estou falando aqui com os senhores, isso aqui já não existe. Na hora, existem coisas que, mas claro, é minha área, não é meu mundo. Então, teoricamente, a gente, em 5, 10 minutos, a gente já resolve o problema. A gente entende, mas assim, para poder diagnosticar isso, demora um tempinho mais. Mas a Alzheimer, assim, ó, não é característico, assim, ó, por dançar. Não é. Ainda mais se ele está olhando para uma televisão, alguma coisa assim, porque ele se perde, ele está desorientado, que é uma outra característica dele. Se ele vai dançar, se eu fosse dançar nessa sala, eu não estaria dançando olhando para a televisão. Por quê? Porque eu não teria um ponto de referência. Alzheimer perde o ponto de referência, não é? Ele fica quase como um autista, ele vai dançar sim, procurando, olhando, sabe? Essa é uma outra característica, perdido no tempo, atemporal, não sabe onde está, não sabe se situar. Então, assim, ó, e qual é a definição dele para a esclerose, que eu deixo muito claro, a esclerose múltipla, eu fiz um programa sobre isso. Claramente, a esclerose, ela só pode se manifestar, não passa um dia depois dos 35 anos. Eu puxo para os 40 para não dar erro, não é? Eu puxo para os 40 anos. E a característica da esclerose, clara, assim, ó, clara, é a cadeira de rodas, pela atrofia muscular. A esclerose, se ela for se manifestar aos 55 anos de uma pessoa, já descarta. Temos que procurar uma outra coisa, porque esclerose já não há. Não há. Não existe, porque o nosso organismo, ele é muito sábio. Ele fecha toda uma cadeia. A esclerose, ela é uma atrofia muscular, a característica dela é essa. E uma atrofia muscular, para fazer toda a curva no corpo, precisa ali no mínimo uns 15, 20 anos. Então a esclerose não vai se manifestar aos 55, 60, porque é sabido que a média de uma mulher, digamos assim, que na verdade a esclerose é masculina, predominantemente masculina, ela sabe que o homem vive ali aos 60, 70 anos. Então como é que ela vai se manifestar na época final que o homem viveria? Nós temos um filme importante, que é aquele do Hopkins, eu não me lembro agora o nome do filme, mas é bem interessante esse filme, né? Ele deu muito no Netflix, tudo mais, que é aquele cientista, né? Ali tá o exemplo claro, começou a se manifestar, eu acho que ele devia ter uns 25, 30 anos, não mais que isso. Não mais que isso. Porque o organismo é inteligente, ele vai ter um tempo, um prazo para se manifestar, para fechar todo o ciclo. Não existe uma doença que ela não feche o ciclo dela. Ela precisa um tempo para isso, para maturar o organismo para isso. Se a característica da esclerose é atrofia muscular, essa atrofia não se dá num ano. Ela se dá no desenrolar de um certo período. E também existem características peculiares que definiriam, como eu bem explicito nessa fita, né, nesse outro vídeo que eu fiz, de um tempinho mais atrás, né, derivado do programa, se eu não me engano, né, do programa que eu estava no ar, programa na televisão. Então, assim, ó, a esclerose é a característica dela, que daí também
nesse particular, há uma diferenciação do Alzheimer, que seriam mais características físicas, né? Que é a língua branca, esbranquiçada, né? Se manifesta isso. Manifesta também uma situação de uma desorientação no compasso, que isso o Alzheimer teoricamente não tem. Ele é desorientado no espaço e tempo, mas não na caminhada, né? Porque daí o que está acontecendo? A gente já começou ali, então, aspectos físicos, não é? De falta de, assim, de um, como é que eu posso dizer, de um passar, digamos assim, de um compasso retilíneo, né? Já há alguma coisa, já são situações físicas se manifestando, mas como eu disse, isso tem que se manifestar numa época mais anterior. Então, aos 35 anos é o que a gente comumente encontra dentro de informações de todos os tipos, livros de todos os tipos. Não existe uma esclerose que se manifeste aos 55, 60 anos, isso não existe. Não existe. Existe um tempo para isso, como eu disse, para fazer toda essa maturação, toda essa cadeia de desenvolvimento, não é? Mas enfim, então assim, ó, claro que contempla memória também, que contempla espaçamentos, não tanto quanto o branco que dá no Alzheimer. O Alzheimer a gente perde essa pessoa, a pessoa, nós não a temos ali. Essa pessoa some da tua frente, estando com o corpo, mas você não a localiza mais, você já não consegue mais aquela integridade daquela pessoa que fazia trocas com você, isso se perde, não é? E quando eu digo assim, a fala lenta, é porque essa pessoa ela vai procurando fazer conexões. Então, óbvio, a característica, ela já está perdendo a integridade da fala, da memória. Então, ela está procurando conexões de palavras, tentando se situar no espaço. Então, óbvio, a aceleração da fala, ela é perdida, não é? É uma lentidão, né? Tal qual, agora eu vou exemplificar, tal qual também eu dei o exemplo, essa situação do autista, numa dança, alguma coisa. O autista não é uma dança, muito menos um episódio só, não é? Se é que fosse, né? O autista, ele não fica na frente de uma televisão, não dançando, não acontece isso. Não é? O Alzheimer também não. O Alzheimer, ele perde o ponto de referência, ele até pode ter uma dança, alguma coisa, mas seria uma situação fora de um ponto de referência. Por quê? Porque ele não tem referência. A característica do Alzheimer é não ter referência. E a característica do autista, por exemplo, é não ficar muito tempo. E se ele está olhando para um ponto, por exemplo, uma televisão, já não é um autista, porque ele não tem aquela visão reta como eu estou fazendo com os senhores aqui. Eu estou olhando para um ponto de referência, não é? E gravando a meia hora, uma hora, autista nenhum fica nisso. Não existe autista que se mantenha nessa fala, né? A característica do autista, lentidão na fala, no pensar, lentidão no se pronunciar, lentidão no caminhar. Essa situação autista. Muito menos conexões, ler, interpretar, traduzir, explanar. Eu não vi autista ainda nenhum, não conheço nenhum mais leve, dando entrevistas, sentado em settings, se permitindo ser manuseado para gravações, enfim, né? Quiçá antes, cuidando do seu próprio staff, cuidando do setting, cuidando de detalhes de decoração, porque autista nenhum. É só um breve
um breve parênteses, né? Autista nenhum fica na frente de um espelho, tem aspectos de vaidade. Assim, eu digo na textura fina, de delinear um olho, de cuidar dos traços certos, de uma passada de batom, não é? Autismo e toque não cabem na mesma frase, porque estamos na área dos retardos, estamos na área das não neuroses, não é? Eu bem falo atrás em agrupamentos. Porque estamos na área dos retardos, estamos na área, por exemplo, de uma narciso, digamos assim, né? De uma situação mais narcisista, porque são incongruentes, né? Não há uma preocupação, autismo não usa salto. Você já percebe um autismo numa frase que essa pessoa profira, que não há uma frase reta, não há uma frase, não há aceleração da fala, como eu estou fazendo aqui com os senhores, não há um uso de salto terno, isso não existe. Uma das situações que caracteriza também o autista é a falta da vaidade, a falta, digamos assim, seria um relaxamento. Né? Mas enfim, há uma inconstância motora, física, que também não o permitiria ficar nessa posição que eu estou, por exemplo, de 7, meia hora. Não permite decoração, ele não faz isso. Mas assim, mas não continua a situação do Alzheimer. Então, quis trazer algumas características da esclerose, né? Então, passamos ali 55 anos, passamos 35, 40 anos, a esclerose já restou desfeita, o que vier depois. Na verdade, eu já disse aqui anteriormente, tudo que passar, não existe doença mental que se manifeste após 35, 40 anos, não existe. A única eleita que pode acontecer posteriormente, a única, seria, nesse caso específico de demência, um Alzheimer, mas aí é lá para os 60, 65 anos. Né? Seria praticamente uma situação única e exclusiva da terceira idade. Então, teoricamente, você já teria que entrar na terceira idade, você teria que estar aos 60 anos no mínimo, que é quando ele se manifesta. Pode ter uma variação de alguns anos antes, alguns anos depois, mas teoricamente é da terceira idade, a característica da terceira idade. Mas é isso, eu fiz questão de trazer, assim, de clarear essas situações, né? Também fechando essa questão da esclerose, repito, há a necessidade para a esclerose, que é a diferença clara, gritante do Alzheimer, uma cadeira de rodas, pela atrofia muscular, os membros vão encurtando, vai perdendo a elasticidade, você não tem essa integridade de poder mexer os braços inteiramente, você não tem integridade de mexer as pernas como eu estou aqui, mexer o tronco, isso não existe, você vai perdendo isso, né, pela atrofia muscular. Inclusive a cadeira de rodas ela é sendo adaptada ano a ano, porque cada vez até você chegar naquele pontinho mínimo. Né? Essa é a característica de uma esclerose. Né? E ela não vai se manifestar aos 60 anos, 55 anos, não vai, porque ela não vai ter o tempo, como é que eu posso dizer? Ela não vai ter o tempo exato para fechar toda essa cadeia. Não é? Mas enfim, então nós temos no Alzheimer, voltando ao Alzheimer, situações importantes, como eu disse, né? Com perdas importantes de memória, são brancos, espaçamentos em branco, não é? Que você perde aquele contato, não é, com a pessoa. E eu digo a gente que estuda, né? A gente que é top de linha, assim, né? E que não tem tendências ou necessidades de compartimentar em alguma situação. A gente que é da área, a gente consegue entender o olhar perdido de um depressivo que está com um vazio existencial importante e que você o chamando ele na hora ele vem.
Cansei de fazer isso com meus pacientes. Por quê? Porque há um vazio de alma. Agora a alma está ali. Esse manejo, se você fizer com uma pessoa com Alzheimer, ela não volta. Ela não volta. Ela vai te dar atenção, mas ela não está ali. Ela vai te dar atenção pela sinalização da voz. Ela vai te procurar pela voz, como se ela estivesse procurando algum caminho para voltar, mas ela não consegue voltar. Porque aquele momento perdeu-se pela desintegração dos neurônios. Coisa que um depressivo não tem, então eu percebia rapidamente. Né? Mas enfim, então assim, ó, ali naquela verbalização da Xuxa, ela diz: mãe, onde está você? Ela procura, ela sofria por não poder ter trocas. Essa é a situação. A pessoa está na tua frente, íntegra fisicamente, mas ela não consegue mais ter trocas. Isso que eu estou fazendo aqui com os senhores é perdido, né? E a gente já começa a notar que vai se perdendo, porque a pessoa vai procurando palavras, ela vai procurando se situar, ela vai diminuindo a velocidade da fala para justamente ir procurando alguma explicação e geralmente 90%, quando já temos essa tipificação já clara do Alzheimer, nós já temos uma falta de integridade, inclusive em não acabar a mesma frase. Quiçá ficar meia hora, 40 minutos na frente de um programa, assim, ó, dando a cara a tapa, desculpa a expressão, né? Podendo correr algum risco de haver alguma incongruência nas falas, né? Mas, enfim, como eu disse, né? Então, muito cuidado, porque se não é Alzheimer, não precisa monitoria. Se não há esclerose, não precisa monitoria. Aí nós estaríamos entrando numa situação muito grave. Porque se não há isso, essa pessoa é lúcida e capaz. Então o profissional pode ver isso muito claramente para a gente não entrar naquela situação, né, de invasão de privacidade. Porque seria, claro, retirada de direitos, né? Há um cuidado muito grande nessa avaliação que nós fazemos, que eu faço, para assim finalizar. Então, essa situação do Alzheimer é clara, vai perdendo, você tem uma pessoa ali, mas essa pessoa não está mais ali. Essa pessoa tem lentidão até no caminhar, ela tem um cansaço iminente, porque vão restando. E isso, muita atenção ao que eu vou falar. No momento que nós perdemos a integridade mental, vão se manifestando aspectos primitivos de necessidades básicas e não mais necessidades sociais. Do que eu estou falando? Essa pessoa não vai querer sair de estar sentada, ela não vai querer falar com ninguém, por exemplo, num condomínio, ela não vai fazer trocas com ninguém, ela vai tendo, quiçá, talvez a integridade física dela, de poder ir a um toalete, vamos supor, não é? Essa integridade pode se manifestar, essa falta de integridade pode se manifestar na rua, por exemplo, num saguão de um prédio, ela querer ir a digamos, ir a um banheiro em qualquer lugar, em qualquer momento, porque irão ficando apenas os aspectos orgânicos, porque os mentais que fazem essa regulação estão se desintegrando. E começa pela fala. Então, assim, você nota, a pessoa não consegue acabar uma frase, uma só. Então, são aqueles famosos bom dia,
bom dia, bom dia. Oi, tudo bom? Eu te vi, eu dei esse exemplo antes, né? Você acabou de responder, oi, tudo bem? Eu te vi. Então, assim, a gente responde. Em algum momento, talvez a gente conecte, mas ali já vai começando, assim, ó, a se manifestar, então, essas falhas, né, da integridade mental, da conexão, de ter uma, de se, quiçá, chegar uma informação que os senhores possam traduzir como isso que eu estou fazendo, né? Há muito menos ter esse cuidado de início, meio e fim, né, do conteúdo de introdução, desenvolvimento e conclusão de uma fala, né, com aspectos de exemplos e situações. Existe um curta que eu achei lindíssimo, lindo, que ele fala isso. Eu não sei se ele está no ar, mas eu acho que entrando no YouTube ou na internet, eu acho que os senhores conseguem ver esse curta. É um curta francês, se não me engano, né? Fala sobre isso, sobre o Alzheimer. Esse Alzheimer, essa pessoa vai perdendo a integridade. Apesar de ser um curta, ele é como é que eu posso dizer, uma animação, mas ele é uma animação do mais alto padrão. É uma animação rápida, que é o Memorable, até eu lembrei agora, Memorable, é o nome do curta. Vale a pena ver. Uma animação de uns 5 minutos e ele traz esses aspectos. É importante isso. É importante isso. E esses relatos dessa atriz, né, da Xuxa, porque ela sofreu muito com essa mãe, né, com essa perda dessa integridade mental dessa mãe. Porque a pessoa vai se tornando vegetativa mentalmente. É diferente de um vegetativo físico, ela fica um vegetativo mental. Então, não há aspectos, óbvio, não pode ter aspectos de... como é que a gente analisa isso, tá? Aspectos de higiene. Para um leigo, aspectos de higiene. Essa pessoa não vai passar batom, essa pessoa não vai... ela não vai fechar a porta, ela não vai ter cuidados de higiene importantes, passar um fio dental, por exemplo, né? Essas situações que nós chamamos de finas, ou para mim, eu costumo chamar de finesse, porque não deixa de ser, é você cuidar o cabelo, né? Essas coisas, autista nenhum faz. Esclerose não faz, porque não teria como, não é? Pela falta da integridade da física. E junto com a mental, mas é a física primeiro que se manifesta. E Alzheimer também não faz, pela perda da memória, não é? Vai se tornando, as pessoas, infelizmente, nesses 3 casos, vão se tornando primitivas. Autismo já se nasce com isso, são crianças apáticas, né? Eu bem especifico, Alzheimer é adquirido por uma falta de proteínas, né? E a esclerose também ela se manifesta mais pra frente, tal qual a esquizofrenia. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Até lá, boa semana para você. Tchau.